Fala galera, estamos em mais um review, este canal tão alegre, tão bacana, trazendo review de coisas legais e hoje vai ser HQ e de um cara que eu gosto muito, de um escritor, de um desenhista nacional, que é o Marcelo Quintanilha, e vamos trazer aqui Inário Nacional, que é o último trabalho dele que saiu aqui no Brasil. Ele tem esse formatinho pequenininho, que até quando eu peguei eu já estranhei, assim, cara, mas depois eu vi que tem tudo a ver com a ideia e com a ideologia que o Quintanilha está tentando passar aqui. Por que isso? Por que eu falo da ideia e da ideologia? Bom, começa pelo nome que é Inário Nacional. Inário, para quem não sabe, é um conjunto de hinos. E esse livro nada mais é do que um conjunto de histórias com personagens do dia a dia. Bom, o Marcelo aborda aqui uma situação que é muito bizarra, que você conhece, que você vivencia no seu dia a dia e todos nós vivenciamos, que é o ato subconsciente da subversão e também de inferioridade. Essa obra nada mais é do que uma ode ao abuso. E o que é o abuso nesse caso? Não é só o abuso sexual, o abuso entre o chefe e o seu comandado, são todos os tipos de abuso e até aqueles em que a gente não tem uma relação clara de abuso, mas que é intrínseco para quem sofre esse abuso ou para quem se sente menos do que outrem. Ele vem com páginas amarelas, que eu fiz até uma analogia quando eu abri, eu pensei, cara, comecei a ler e eu fiz toda uma analogia, o jornalismo amarelo que existia antes da imprensa marrom, que era aquela coisa de escândalos e de sensacionalismo. É muito que a gente tem hoje e que também tem a ver com esse sistema caótico da sociedade hoje, em que as pessoas pensam cada vez mais em complexos, né? E que os dramas estão não mais só na sociedade, mas sim na nossa forma de pensar. E esse livro traz muito isso. Por exemplo, eu não vou dar muitas informações sobre os enredos para não entregar, porque são histórias curtas e as histórias têm toda uma estrutura. Então eu posso entregar uma ou outra, mas, por exemplo, tem aqui uma história em que ele faz uma comparação muito interessante, em que eu posso até citar o efeito Kuleshov, que é ligado ao cinema, que é uma tática de montagem, e aí eu já vou misturar tudo, porque eu gosto, que é cinema e quadrinhos e etc. E que nada mais é do que o Quintanilha mostra uma vespa depositando, ok? Em uma lagarta, ela deposita os ovos, mas dentro da lagarta, ok? Ela faz com que aquele processo doloroso, invasivo, né? A gente consiga entender aquele processo, ao mesmo tempo em que ele conta a história que tem a ver com abuso sexual. Não vou ficar falando mais detalhes. É bom você adquirir e ler, porque é sensacional. Então, nada mais é do que uma analogia de imagens e de sensações para quem está lendo e para quem está acompanhando. E isso o Quintanilha faz perfeitamente, ele já fez isso no Talco de Vidro. Tungstênio era muito mais aquela coisa daquela aventura urbana em que personagens se cruzam, histórias se cruzam, e que eu achei sensacional também. Mas o Talco de Vidro e o Inário Nacional é algo mais que mexe com o psicológico, que vai te fazer pensar e vai te fazer refletir. Poxa, eu já pensei isso, eu já passei por isso e eu já vi alguém passando por isso, etc. O que é o efeito Kuleshov que tem nessa história que eu acabei de falar? O efeito Kuleshov vem do cinema e nada mais é do que uma experiência criada por um diretor na época que era um homônimo, né, o Kuleshov, em que ele colocou uma imagem do homem com uma face estática e ele colocou outras cenas intercalando essa mesma imagem do homem com a face estática e passou para pessoas. E as pessoas viam determinadas situações de acordo com a imagem subsequente. Ou seja, aparecia o homem parado e depois um prato de comida.
E as pessoas pensavam, ah, ele tá com fome. Aí aparecia a mesma imagem e aparecia uma mulher sensual. As pessoas falavam, nossa, ele está com tesão. Ah, quer transar, já quer transar. Não, só que não. Isso são sensações, são coisas que são passadas de quem cria a imagem, de quem pensa a imagem para quem está assistindo. E é isso que o Quintanilha faz perfeitamente em algumas histórias aqui. Tem outra em que ele faz uma cruza de um jogo de futebol com uma moça que tem uma mancha no rosto e ela se sente inferiorizada por isso, e para isso ela acaba se submetendo a um relacionamento com o marido em que ela não é feliz. E ela não se sente feliz. Porém, ela é menos, porque ela tem aquela mancha no rosto e a sociedade, e inclusive a sua família, passa para ela que ela deve se contentar com isso. Então, isso aqui é sensacional. A última vez que eu encontrei o Quintanilha foi na Comic Con Experience, eu até mandei um vídeo depois pra ele e eu falei que eu ia ser sempre sincero com as análises dos materiais dele, porque é altíssimo nível e ele sabe disso, né? Então é sempre, cada vez a gente espera mais, é sensacional. O Quintanilha só tem melhorado, ele surpreende a gente a cada obra. Detalhe, é pequeno, mas são quadros pequenos e que te impactam totalmente, ou seja, até o tamanho da publicação foi totalmente bem pensado e bem organizado. Então, Quintanilha, meus parabéns, cara. Mais uma vez acertou. Recomendo a todos, leiam isso, é sensacional. E até a próxima. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Um abraço, galera. Até mais.